Olá, amigos do canal Cristão Contagiante. Meu nome é Yuri Raven e hoje eu quero falar para vocês que mensagem bíblica usar para lançar o Cristão Contagiante aí na sua igreja, ok? Primeiro, deixa eu começar contando uma história que aconteceu uns anos atrás. Eu era pastor aqui no Rio Grande do Sul e eu fazia viagem de Pelotas, onde eu era pastor, até Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares, onde a minha família morava. E era uma viagem, por um lado era legal, eu gosto de viajar, mas tinha uma estrada bem ruim, ainda é, que é a estrada ali chegando em Governador Valadares. E aí um dia, fazendo essa viagem, tinha acontecido um acidente, infelizmente é comum ali, e aí tinha uma fila de carros, trânsito parado, e aí veio um homem vendendo um negócio. Quando eu vi aquilo, eu já foi nervoso, né? Como é que pode alguém, nesse momento, vender alguma coisa, né? E aí ele se aproximou e eu já falei para ele, olha, eu não quero comprar nada não, viu? Muito obrigado. Ele falou, não tô vendendo nada não, e aí, como é que tá? E começou a bater um papo. E aí ele falou, olha, deixa eu te dar um negócio aqui, ó. Pegou uma castanha de caju, deu uma para mim, deu uma para minha esposa e simplesmente saiu. Depois de 5 minutos ele voltou e falou, e aí, gostou da castanha? Eu falei, gostei, muito obrigado, muito bom. Ele falou, olha, tem um pacotinho aqui e tal, R$5 se você quiser. E aí, o que vocês acham? Comprei ali o pacotinho de castanhas e eu fiquei pensando, nossa, esse cara é bom, né? Eu não queria comprar nada e ele conseguiu vender usando ali a simpatia, a amizade, né? Ele me ofereceu algo e depois pediu algo de mim. O cristão contagiante, ele usa esse princípio da amizade, de você primeiro oferecer alguma coisa, primeiro você dar algo para o teu amigo ali e depois você então poder ter o direito de pedir algo para ele, ok? Era o que Jesus fazia e eu quero ler para vocês agora um texto que é geralmente o texto que eu uso para poder falar do cristão contagiante. É o texto de Mateus 9, verso 10, que diz assim, ó, e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos, ok? Você pode usar também o texto paralelo que está lá em Lucas, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui para vocês. Quando você vai em Lucas, capítulo 5, ali está falando do mesmo tema, né? E só que fala com uma linguagem diferente. Diz assim, ó, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Então assim, ó, depois que Mateus aceita ali seguir a Jesus, ele faz uma festa na casa dele, faz um banquete na casa dele. E quem é que ele convida? Os seus amigos, os publicanos. Quando eu vou pregar esse tema, então eu começo contando uma história. Eu contei a história aqui da castanha, mas você pode contar uma história sua que fala ali de como a amizade foi usada para alcançar ali o coração de alguém, ok? E aí então eu entro no texto que fala do chamado de Mateus. Você pode usar lá em Marcos, Mateus ou Lucas, onde você achar melhor. Eu faço contextualização ali, né? Mateus, ele morava na cidade de Cafarnaum, foi uma cidade que Jesus passou um bom tempo ali. Jesus morava com Pedro, né? Na casa de Pedro. Inclusive, Jesus curou a sogra de Pedro quando ele estava lá na casa dele. Eu não sei se você sabia que foi por isso que Pedro negou Jesus. Brincadeira, né? Não tem nada disso não. Ok? A sogra dele era muito legal e a Bíblia diz que até ela passou a servi-los ali. Então, quando eu vou pregar, eu até faço essa brincadeira aí, né? Para descontrair um pouquinho. E eu falo, então, da mensagem de Jesus lá em Cafarnaum, que alcançou, então, Mateus. Então, Jesus chama Mateus, que era um publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos, eram considerados, assim, bandidos na época. Eram como se fossem os políticos corruptos de hoje, que superfaturam, desviam dinheiro. É exatamente isso que aqueles publicanos faziam na época de Jesus. Eles desviavam dinheiro, eles superfaturavam, usando essa linguagem, cobravam muitas vezes mais. Por exemplo, Zaqueu, quando ele se converte, ele fala, Jesus, olha, eu vou restituir
4 vezes mais aquilo que eu então tomei das pessoas, ok? Então eu faço esse contexto e falo que depois que Mateus, né, ou Levi, ele tinha esses 2 nomes, depois que ele se converte e vai seguir Jesus, o que ele faz? Uma festa na casa dele, um banquete na casa dele e convida os amigos, tá certo? E convida Jesus também, é claro. Então assim, ó, aqui nós temos um princípio muito legal. Jesus, ele começa o seu ministério numa festa, e não sei se você sabia, mas o apelido de Jesus na época dele era glutão, comilão. Por quê? Porque ele ficava comendo na casa das pessoas e na casa dos pecadores. E aí as pessoas que já não gostavam de Jesus, né, aqueles líderes religiosos da época, eles falavam, Jesus é comilão, é glutão, só criticando Jesus. Mas Jesus não comia na casa das pessoas porque ele passava fome ou por simplesmente farra da parte dele, não. Ele fazia isso para relacionar com o ser humano. E você sabe, gente, que quando a gente come com alguém, a gente almoça com alguém, a gente janta com alguém, a gente quer aprofundar o nosso relacionamento, tá certo? Então, assim, ó, eu uso essa base, eu até conto, né, quando eu vou lançar esse projeto, eu falo assim, ó, imagina um rapaz solteiro, ele vê uma moça solteira, nunca conversou com ela, eles não são amigos, eles não são conhecidos, mas ele acha ela muito bonita, ela muito atraente, e aí ele toma coragem e chega para essa moça e fala assim, olha, eu estava ali te olhando, te achei você muito bonita, muito atraente, eu quero me casar com você, quero que você lave minhas roupas, que você limpe a casa, que você me dê muitos filhos, e cuida dos filhos, e troca as fraldas dos filhos. Imagina só o rapaz falando isso para uma moça a primeira vez. Claro que ela não vai gostar, né? Ela vai falar, meu amigo, que mundo que você vive, né? O que você está procurando? Outra coisa, outra pessoa, outro tipo de pessoa. Mas, se o rapaz é esperto, o que ele faz para conquistar uma moça? Primeira coisa que ele faz, ele convida ela, por exemplo, para comer algo. Para comer uma pizza, tomar um sorvete, tomar um açaí, comer um pastel, o que ele puder oferecer para ela, de acordo com a região dele lá, tá certo? E aí ele dá um cartãozinho para ela, ele dá um chocolatinho para ela, ele vai ganhando a amizade, a confiança, a simpatia. E depois de um tempo, já tem amizade, ele chama ela então para namorar, convida ela para namorar, e depois de um tempo, ele pode convidar ela para casar. E depois que eles se casam, um vai fazer pro outro muito mais daquilo que eu falei agora no início, tá certo? A mesma coisa quando você vai falar de Jesus para alguém. Você não pode chegar, por exemplo, para uma pessoa do nada e falar assim, olha, você precisa guardar esses mandamentos, você não pode comer isso, não pode fazer aquilo. A pessoa vai falar assim, meu amigo, cuida da sua vida, né? Religião, cada um tem a sua. Então, não é assim que se faz. Você primeiro conquista a pessoa, pela amizade você fala do amor de Jesus, porque não é você que converte, e nem o seu amor, é o amor de Jesus. E aí depois que a pessoa ama Jesus, ele vai fazer tudo que Jesus pede, tá certo? Então esse é o caminho para você chegar ao coração da pessoa, era exatamente isso que Jesus fazia. Então assim, quando eu vou pregar a mensagem para lançar esse movimento, eu começo contando uma história. Você não deve começar um sermão de forma assim previsível, né? Irmãos, vamos abrir a Bíblia e tal. As pessoas já perdem o interesse, não prestam atenção. Você já começa contando uma história. Jesus contava histórias, parábolas. Então você começa contando uma história para ganhar a atenção das pessoas. Vai para o texto bíblico, mostra ali o contexto ali, mostra que Mateus faz uma festa na casa dele, convida Jesus, convida os amigos dele. E aí então você começa a mostrar agora a importância de cada membro da igreja seguir os métodos de Jesus. Olha, deixa eu mostrar para você aqui qual era o método de Jesus. Está no livro Ciência do Bom Viver, página 143. Diz assim, ó: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se das pessoas. Então, o que Jesus fazia? Misturava-se com os homens como uma pessoa que queria o bem delas. Depois ele manifestava simpatia, satisfazendo as necessidades, ganhando a confiança. Aí depois, segue-me, tá certo? Então esse era o método de Jesus,
Simples assim. Você vai ver, gente, que na vida nós tomamos decisões que são puramente relacionais, não são racionais. E são decisões, às vezes, para a vida. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. O time de futebol que você torce, você não escolheu esse time baseado no estudo, na pesquisa que você fez. Você escolheu o time que você torce por causa de uma influência, de um relacionamento. Ou é o seu pai, sua mãe, o seu tio, seu avô, ou na época foi um jogador bom da época, um amigo. Foi relacionamento. Você não estudou, esse time contratou melhor, esse time aqui tem mais condições, teve melhores jogadores. Você não fez uma pesquisa e falou, não, vou torcer para esse time, porque de acordo com a minha pesquisa aqui, das estatísticas, esse time é melhor. Não, você não fez isso. Você simplesmente foi influenciado. E aí você passa a vida inteira defendendo esse time ruim que você torce. Às vezes está até na segunda divisão e você está lá firme e forte com ele. Você sabia que na religião às vezes é a mesma coisa? Tem gente que não escolheu religião porque estudou a Bíblia. Não foi uma escolha racional, foi uma escolha relacional. Alguém influenciou, ou veio da família, ou da amizade, tá certo? Aí você fala assim, mas você está falando aí da amizade? Sim, mas depois que você faz amizade, você vai mostrar para a pessoa a razão. E a razão, a gente, está aqui, não é a sua ideia. Talvez eu estou falando para você que já foi, por exemplo, de uma outra religião que não seguia totalmente a Bíblia. E você foi influenciado para lá. Mas um dia você então foi, através da amizade, através de alguém, você entrou em contato com a verdade puramente bíblica. Tá certo? Então, eu faço assim, essa é a mensagem que eu uso, e aí eu convido a cada membro ali a se tornar um cristão contagiante, tá certo? É só uma ideia para você pode usar, por exemplo, um sermão sobre a história de Zaqueu, também é muito legal. Jesus deu a Zaqueu o que Zaqueu não tinha, que era amizade. Você pode estudar, contar a história da menina cativa também, o poder da influência dela ali. E outras histórias que falam de como a amizade, ou como alguém, pela amizade, pelo relacionamento, chegou até alguém, tá certo? Então é isso aí, esse é o canal Cristão Contagiante. Nós vamos produzir vários vídeos para dar ideias aí para vocês lançarem esse movimento, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.